Pedro, deixa-me só dizer uma coisita muito assim, pequenina, que tem a ver com uma coisa que tu disseste, que não percebias o que era isso da cinefilia. E portanto, que ele tem, que vai agora aqui, não vai a mandar-se para o jogo. Não, e tem a ver, que eu acho, com a maior parte do que o Pedro teve agora a dizer, eu acho que isso da cinefilia tem exatamente a ver, se calhar com isso do confronto com o real, que a arquitetura é também só o que faz, não é? Tem que pegar num lugar, tem que pegar numa matéria, tem que pegar numa coisa que tem que permitir que aconteça num determinado sítio e promove assim, uma espécie de condição em que isso aconteça. E com o cinema, ele estava a falar ainda há bocadinho no Chaplin, a propósito de ele ensaiar com o filme. Eu acho que há poucas coisas, talvez a música, e tu também falaste sobre isso, em que, eu não sei também como é que é dizer melhor do que isto, mas em que a gente se possa encontrar tanta gente ao mesmo tempo. Como o cinema. E o Charlot, ou o Chaplin, ou como quisermos chamar, é o exemplo maior disso. Para já não é preciso explicar a ninguém, nem a uma criança, nem a um velho, nem a um chinês, nem a um português, não sei o quê. E tem essa relação sempre, e por causa disso, por não é preciso explicar a ninguém, porque tem essa relação com o real muito forte, e com as emoções, e com isso tudo. Eu acho que a cinefilia tem a ver com isso. Não? Os cinéfilos, na melhor das hipóteses, acho que não são os maluquinhos, como os jogadores ali do casino, eu sou um deles, deixem-me dizer. Mas que tem a ver com pessoas que percebem que o cinema é uma espécie de possibilidade. Eu apetece-me dizer isto, apesar de ser muito batido e estar muito gasto hoje em dia, mas ainda é uma espécie de resistência relativamente a uma data de coisas que estão a acontecer. Eu também acho que na arte contemporânea, mas também na arquitetura. Isto que eu estava a falar ainda há bocadinho sobre o que tentei dizer sobre algumas coisas que estão nos filmes do Pedro, são essas tais coisas muito concretas. Elas não, quer dizer, o que está lá é um olhar sobre elas, porque elas não estão lá, não é? Estão umas imagens, umas cores, um preto e branco, um claro escuro, etc. Mas está um olhar sobre elas que as torna muito reais. E que as torna muito reais, e muito reais quer dizer que também tem a ver com os sonhos, claro, não é? E com as maluquices, Mas há outra coisa só que eu gostava de dizer, e que tem a ver exatamente com isto, é que o que me parece que os filmes do Pedro e o cinema em geral, porque eu acho que os filmes do Pedro são muito fundados no cinema, quer dizer, ele estava a falar do Stars in My Crown, que é um filme pouco visto aqui, em Lisboa é difícil de me ver, bem, mas é possível já um DVD, dá para ver numa televisão, mas nesse filme há uma cena, eu nunca te disse isto, mas há uma cena que é o Ventura a ler a carta, que é quando ele no fim está a ler a carta, quer dizer, isto não tem nada a ver com referências, aquelas coisas mas é aquilo, é um transporte que é possível fazer de filmes para filmes, como tu esse filme, por exemplo, essa cena, mas eu acho que esse filme é essa cena no sentido que é mesmo isso, a famosa página branca. É um filme que devias ver. É uma cena em que há uma página em branco, ele é uma projeto, é uma coisa a escrever, é um filme a fazer. É uma coisa de tal maneira grande que este filme que estamos a falar é de um tipo chamado Jacques Tourneur, que nunca passou no nível médio, embora seja muito adorado por nós e estudado, nunca passou o lado médio. É de tal maneira forte que eu tive a sensação que aquele filme, que eu acho que foi feito para nós, que penso tanto naquele filme, que quando conheci um grande, talvez o único historiador americano que escreveu livros sobre esse realizador, andou à volta das pessoas com quem ele trabalhou e tudo. Uma vez tivemos um diálogo, que já saiu aí, sobre isso. Eu perguntei-lhe se aquele filme, se o John Ford, que é esse sim, pronto, um dos maiores da conceito, não tinha copiado esse filme. O John Ford fez um filme quase ao mesmo tempo, foi rodado mais ou menos, de facto, um bocadinho depois, que tem uma coisa que me parece completamente copiada deste filme, essa história da página em branco. Eu vou-vos contar uma história e faz o discurso mais sublime sobre tudo, sobre realmente tudo. E depois, mas é um sublime para qualquer pessoa que veja, acho eu, para qualquer criança, acho eu. Pois.
E não só vos conto essa história, como o leio, vou-vos ler esse grande livro. E depois no fim atiro o livro para o chão e não está lá nada escrito. O que é isso? E o Ford copiou isso, ou seja, era de tal maneira, era óbvio. É assim uma matriz, provavelmente já está antes, mas pronto, cortei-te a palavra. Não. Mas há uma coisa no Chaplin, por isso, exemplo, estavas a falar da arte. Por isso é que, por exemplo, o Chaplin, e eu tive essa conversa com várias pessoas já de museus, acaba sempre no Chaplin, para mim, ou se voltarmos aí é muito fácil, porque o Chaplin nunca foi o tipo em que tu dizes, que cineasta tão... Não é? Não há nada de plástico, digamos assim, à primeira vista, não há? São outros os valores, ainda hoje são. No Chaplin, não é, assim é uma coisa de museu no pior sentido, mas não é para se mostrar no museu, percebe-se isso, não é? Porquê? Porque o Chaplin, todo o trabalho dele, como se diz o tal Straub, sempre disse, é um trabalho completamente cinematográfico, de quase científico. Ele estudou o movimento a um ponto e elaborou e definiu para sempre. O Straub diz que melhor ainda que outros, que passam por ser maiores cineastas, ou como ele diz, montadores, porque realmente o cinema é muito, ou é a montagem para nós, como o Eisenstein, que é um grande montador, etc. O Chaplin é o Chaplin, porque o Chaplin estudava o movimento, pelo facto de ser equilibrista e mimo e cómico, tinha que estudar isso, e o Keaton também, bastante. Depois há um comentário que se pode dizer sobre isso, que se chama Unknown Chaplin, que é fenomenal, em que se vê essas coisas. Tudo isto que eu estou a dizer. Unknown Chaplin. DVDs. Mas ele fazia isso, portanto, e ele estudava o movimento, quer dizer, quando acaba e quando começa. Ou seja, quando é que levantar este copo começa, não é? E é aqui que a gente deve começar o movimento, e não antes nem depois. Ou seja, isto, estabelecer uma espécie de carta para o cinema de como tratar o movimento no cinema. E isso era imprescindível fazer, ele fez, existe. Não é respeitado. E quando não é respeitado, como diz o Straub, e eu também, pode não ser respeitado, mas então tem que ser levado a um estado tal de... Enfim, o Godard fez isso. Por exemplo, o Godard não inventou, mas fez coisas que se chamam jump cuts, que é... Inventou um bocado isso. De facto, antes dele não havia... Ou seja, tens uma coisa, corta, estás na mesma coisa um bocado depois, mas na mesma, não é? Na mesma imagem. Isso foi o Godard que... Ou seja, aí há uma clara violação dessa regra, mas enfim, há um transporte para outra coisa também, de outro género. Mas respeita o movimento de outra maneira, sei lá, há um outro movimento, há um transporte. Mas deixa-me só acabar, que só queria dizer uma coisa pequenina, que é esta... Isto que eu estive a dizer sobre a relação do cinema com o espaço, não passa só pelo que se vê, ou seja, não passa só por aquilo que se vê evidentemente, assim, passa imenso por aquilo que a gente sabe e que sente e que acaba por ver, que está por trás do filme, ou seja, há aqui um trabalho feito sobre o cinema que muitas vezes se diz que é outra coisa já, eu acho que está perfeitamente, desculpa lá, mas está perfeitamente na sequência desses filmes que são o cinema, não é? A gente reconhece, eu pelo menos reconheço imenso e podemos falar sobre isso. E o que eu acho que é assim, uma espécie dá energia, se quiser, é pensar que isso pode ser feito em relação a outras coisas. Quer dizer, como é que em relação à arquitetura, estou sempre a pensar sobre isso e tento pensar sobre isso, com os filmes dele, mas com os filmes de muitos outros, porque se calhar os filmes que ele fala, há pouco o John Ford que ele fala, fez 3 filmes maravilhosos no ano. Quer dizer, todos eles são o máximo, não é? Ele demoras quanto para fazer um filme? 3 anos. Portanto, são 9 vezes mais. Pronto, é pior que isso. Não sou eu que demoro. Pois, a questão... As coisas hoje... Pois, isso é a questão é essa. E com a arquitetura, como imaginam, será isto levado muito mais longe e com outros trabalhos. Muito mais devagar. Pois, se calhar é isso. Não é verdade?
Isto é verificável, o nosso amigo Vítor contou-nos isso, mostrou na escola de cinema, é outra maneira, mas é a mesma, mostrou já, e estava desolado, como, não sei se nos contou aos dois, mas é um professor da Escola de Cinema de Lisboa, da Escola de Cinema, que eu fiz há muitos anos, enfim, não é a mesma, mas é a Escola de Cinema, e nos mostrou no outro dia, não sei se é o primeiro ou o terceiro ano, tanto faz, o Pierre Rouffaut, e os alunos ao fim de meia hora estavam doidos. Estavam a sair da sala. Pierre Rouffaut, que a mulher nua. Mulheres nuas por acaso não têm, Queriam ver. mas tem mulheres giras, e homens giros, e pistolas, e cores, e é pessoal de 20 e tal anos, não é? Portanto, além de eu achar que estamos perdidos, isto quer dizer que há aqui coisas sobre o movimento, não só poético, que são gravíssimas. Há assim uma apreensão do movimento que é diferente, é outra coisa. Os estudos destes gajos todos está perdido um bocadinho. Ficou tudo confinado a isto que eu estou a dizer, quer dizer, estudar o movimento. Porque o que há de bom, acho eu, seja na arquitetura como no cinema, é que há um movimento lá que já está na tua, ou que encontra o teu movimento. O que eu acho que, por exemplo, das câmaras, quando elas se mexem, eu não preciso de as mexer, mas isso antes de mim, 1000 gajos fizeram isso, não estou a dizer nada, não. Eu acho que eles sentiram que não deviam mexer, porque a pessoa está a mexer. Eu não vou mexer isto porque a pessoa que está ali sentada, eu estou a ver que ela está a mexer. Quer dizer, eu quero que ela mexa. Há um japonês que faz isso e nunca vi, que é o Ozu, que aquilo não mexe assim, aqui são terremotos permanentes, cada plano é um hecatombe. É verdade o que eu estou a dizer, não é? Morre sem ali, tudo cai. Como no quarto da Wanda, quando eu via aquilo parado, aquilo não... desafio alguém a dizer-me um filme que tenha mais travelings, panorâmicas sobre vales e montanhas, estava atrás dela, não é? Agora, o que eu estou a dizer já foi feito 1000 vezes, pelos radares, enfim, para além dos clássicos, pelos modernos, digamos, e esta situação a que chegamos, não sei como é que pode ser reparada, porque eu acho que finalmente o cinema, e não estou a falar do cinema, eu acho que ainda não chegamos lá, mas vamos chegar em breve, por causa desta situação também tecnológica, o cinema encontrou finalmente a poesia, ou vai encontrá-la, na miséria, e vão juntar-se os dois, finalmente. Porque o que se chamará cinema vai ser uma coisa muito diferente, o que se prepara, muito diferente. É muito diferente em termos de movimento, do estudo do movimento, que eu chamo de cinema, é estudo do movimento, ou seja, estudo das emoções, dos sentimentos. Quando uma linha em movimento no espaço encontra outra na tua cabeça, seja nervosa, seja emocional, há um encontro, não é? Eu acho. É quando a gente reconhece qualquer coisa, reconhece um filme, reconhece qualquer coisa num filme. Eu acho que é uma coisa à base de nervos. Eu gosto que seja à base de nervos, por isso é que também faço assim um bocado com este género de pessoas, ou melhor, com pessoas, não é que sejam associais ou marginais, embora eu pense que essas pessoas pensam muito melhor que as outras, sendo cada vez melhor, não é? Mas... E gosto que as coisas sejam elaboradas, ou seja, que tenham elaboradas, realmente construídas. E o melhor exemplo disso, e terminarei, é o Sr. Luís Buñuel, que não há mais construções mais perfeitas que as dele. É um grande cineasta do espaço, do movimento, é o mais habilidoso de todos nós, quase. Nós, digo cineasta. O filme do Buñuel é uma construção espacial para nós. Agora com os DVDs, para mim é bestial, porque vê-se como é que ele pensava aquilo tudo e testava. Mas, ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho, não sei se vocês não devem, assim como eu, ver o Buñuel todos os dias que eu faço, não todos os dias, mas a sensação que eu tenho é que o Buñuel, não é dia, é cada minuto que passa, fica mais real, naquele sentido, é que vão ver, a sério. Como é que tu chegas a essas pessoas, a aventura, a dança, que se transformam em personagens? Como é que chegas até eles?
É outra vez a história da página em branco, lá misteriosa, do tornado, não sei o quê. É que eu fiz um filme que não é por acaso, que era para ser uma remake, mais ou menos, de um filme desse Jacques Tourneur que se chama I Walked with a Zombie, que é um filme assim, de aventuras numa ilha misteriosa, com zombies e coisas dos anos 50, não é? Vai, preto e branco, se calhar alguém conhece. E fui na altura apeteceu-me ir para Cabo Verde tentar refazer uma coisa assim parecida. E arranjei maneira disso, ou arranjaram, porque na altura tinha um produtor, que era o Paulo Branco, que arranjou maneira disso, as condições, os técnicos e tal. Eu cheguei lá e espetei-me, não é? Completamente, não sabia lá fazer, fosse o que fosse, sobretudo olhar para vulcões e isso, sei lá o que é que isso é, nem acho que ninguém saiba, não é? Acho que ninguém sabe o que é isso, hoje. Na altura eles sabiam, não é? Todos eles, escritores, cineastas, filósofos, todos eles sabiam que era uma montanha, hoje ninguém sabe. Pior, eu acho que na arte aquilo fica sempre muito mal. Fica sempre mal, quer dizer, uma montanha num filme hoje em dia, ou um vale, ou o oceano, se não leva logo uma dose de barra em cima, aquilo não fica bem. Não dá, não se pode ver um oceano num filme hoje em dia, pelo amor de Deus, não. É assim para passar de uma cena à outra. Pronto, lá vai outra vez. Ninguém sabe fazer isso. Ninguém sabe pôr a coisa em perspectiva, como se diz. E era realmente isso. Não há ali perspectiva. Filma-se assim um mar de frente, a montanha de frente. Não há perspectiva. Não há ponto de vista, não há relação. Não há relação entre a montanha e as outras coisas que lá estão, etc. E foi isso que eu me disse. Eu não sou capaz de fazer isto, não tenho nada a ver. Não sou deste tempo, este tempo é antigo, não sei qual é. E eu só gosto das pessoas, das caras e eventualmente do que eles disserem, mas para já, e foi assim que eu cheguei muito perto, passei para um lado muito documental durante o filme, para resumir, enfim, documental. Reduzi muito a equipa foi-se reduzindo, ficou só quase a câmara e o som. E as pessoas da Ilha do Fogo. Ou seja, os atores profissionais que eu levei foram-se... Eu não digo que os tirei do filme, mas se alguém vir esse filme que se chama Casa de Lava, vão ver que eles vão ficando cada vez mais inertes à mesma história, muito triste para mim, me custou uma cicatriz. E aqui eu esqueci-me de dizer ao ator principal que ele devia estar em coma no filme todo. E é um ator que gosta de se exprimir. Portanto, ele todos os dias me perguntava... Para já fazia-me assim umas coisas que me irritavam, que era, eu estava na cama e depois dizia-me viste. Eu disse, não. Eu mexia ali um bocadinho em cima da sobrancelha. Bestial, bestial. Cá na próxima cena vou mexer do outro lado. Está bem, faz lá. Só que um dia ele irritou-se mesmo e disse, eu não entro mais nisso. Disse que eu estava na cama e não sou um ator deste, eu venho do método. Não era do método, mas vinha de uma coisa parecida. Disse era uma super vedeta. É o tipo que entra agora no James Bond e assim. Quer dizer, é tipo, eu agora sou amigo dele, mas entra nos filmes do Jim Jarmusch, foi por isso que eu escolhi. Não? Porque ele tinha-me dito que ele era... Pronto. E era, mas era complicado, problemático, e eu provavelmente também, portanto, não. Mas tínhamos esquecido disso, não é? É que ele era um zombie. Um zombie é um zombie, não é o Marlon Brando. O zombie tem que estar assim, não pode. Ela é maluca também, tem que estar catatónica. Como é que é? Tem que estar catatónica, estava tudo. Os outros é que podiam mexer, e eles não estavam. Portanto, só mexiam os de lá. Só quando eu chegava ao pé dos de lá, eles ficavam todos. Eu ficava tão envelhecido que ficou tudo assim, já de retratos. Mas pronto, foi aí que eu aprendi isso, de não gostar de estar ao ar livre, nos filmes, não saber. Eu gostava de saber, mas quem é que diz? É o Lubitsch, não é? Que tu vais dizer. Antes de saberes filmar um ser humano, tens que saber filmar uma montanha. Era o Lubitsch, ainda por cima o Lubitsch, que é um tipo que faz só portas. É verdade, é? Esse é que é bom nas arquiteturas.
Filmou umas portas, umas montanhas na Alemanha, mas no princípio da carreira muda dele. Pronto, tive que aprender isso e no fim desse filme tive então a tal página em branco que eles deram a mim e à equipa toda, mas eu fui assim o chefe. Deram-me muita coisa para transportar para Lisboa, presentes, não sei o quê, porque, pronto, Cabo Verde, a maior parte estão cá, enfim, em Lisboa. Lá onde a gente filmava eram praticamente só mulheres, porque os homens tinham saído, e poucos, quer dizer, e, portanto, estava tudo na Amadora, tudo. E, portanto, diziam, olha, agora vão-se embora, levem isto ao meu filho, ao meu pai, ao meu irmão, não sei o quê, que é café, vinho do fogo, folhas de tabaco, grog, tudo, toneladas e toneladas. E cartas. Portanto, lá está. Portanto, eu levava uma sacada de cartas que depois andei alegremente não, mas eu tive um bocado de medo, a distribuir lá no bairro das Fontainhas. Foi assim que eu descobri mais ou menos o bairro. Sabia que ele existia, já lá tinha passado, mas era um tipo de coisa onde um tipo como eu só vai para comprar qualquer coisa ou vender. Não havia. E assim como levava aquilo, a tal carta, mesmo sem eles saberem o que era, a carta de papel entregue. Era a carta, quer dizer, era o salvo-conduto, não é? Uhum. E foi assim que eu os encontrei. Através de cartas que eu não sei o que é que dizem, não é? Devem dizer como estás, meu irmão, acho eu. Se calhar não voltes cá, se calhar dizem. Estás a ver, mas isso é que é bonito. Eu comecei a fazer eu fui investido numa coisa quase mágica, mas também na minha mão que eu lhes passei, não sei se era bom ou se era mau. É que é preciso pensar nisso, não é? E isso os filmes também fazem. E eu nunca pensei, nem quero pensar se é bom ou é mau. Eu entrego uma coisa. E foi assim, a Wanda e a irmã e a casa da Wanda, enfim, a família foi assim. Estavam muito mais próximas de mim, porque era a idade, e nessa altura eu dei muito mais sempre com os mais novos. Embora os mais velhos, evidentemente por causa das cartas, quase me obrigassem a ficar. Eu tinha que ficar, eu tinha que voltar amanhã para a festa de não sei quê, porque isso, aquilo tinha, mas ainda qualquer gueto desse género ainda tem em todo lado do mundo, que há aquela coisa que tu entras e depois para sair já é complicado, por ti, por eles, ou seja, o medo não é entrar, é sair, para mim sempre foi sair, ainda é. De sair do gueto, não é entrar, eu não tenho medo de entrar, agora já não tenho nenhum, tenho de sair. Depois não sei sair, quer dizer, não tenho coragem, também é preciso, como do quarto, isso eu dizia, porque depois nesse livro eu também digo, eu estava sempre no quarto e a certa altura pensei que o filme se podia abrir um bocadito, mas eu não conseguia sair do quarto, era difícil. Mas um dia saí, mas tive que ser puxado pelos rapazes, que é outra parte do filme, masculino, também mais infantil, se calhar, mais cinematográfica, também eu acho que os rapazes são mais cinema e elas são mais revista. Revista de parte meia. E acho em geral sempre que as mulheres no cinema são mais teatro e os homens são mais cinema. Pela pose e tal. Os homens posam muito mais, Marlon Brando, mas as mulheres não têm necessidade, não é? A voz também. Os atores falam sempre muito mais baixo. O Ventura foi mais misterioso porque o Ventura era um tipo que eu via desde essa altura, desde que entrei no bairro. Mas o Ventura era um tipo... Esse era a pessoa de quem eu tinha medo. Assim, eu fui, pronto, 1, 2, 3, 4 dias, uma semana e tal. Estás lá, já viste toda a gente. E como eu disse há bocado como eu disse para a RTP, fiz mal porque disse, pá, eu não sou a Catarina Furtado. Não, porque eu queria dizer a Unicef. Eu queria dizer, aquela da Unicef, não é da Unicef, não. Embaixadora, não sei o quê, do bem-estar, não é bem-estar, é da boa vontade. Do bem-haver.
Pronto, embaixadora da boa vontade. Estava-lhe a dizer que não era isso. Eu, mesmo estou lá, ainda há pessoas que me odeiam de morte. E eu também odeio. Eu não gosto. Nem elas gostam de mim, nem dos filmes, nem de nada. Mas pronto. Ou seja, queria explicar que isto não era nem a Unicef, nem uma coisa humanista. E, portanto, continua mesmo género. Mas estou lá e... Mas estavas a contar o Ventura, como eu conheces? E o Ventura não era, portanto, daqueles dealers ou daqueles tipos de quem se tem medo num sentido daqueles que eu tinha medo. Era do Ventura, não era medo, mas foi o tipo que me, digamos, atormentou ou assombrou. Porque o Ventura, nessa altura, era realmente o doido lá do sítio. Doido, mas não bobo. Doido no sentido um bocadinho zombie, um bocadinho... O Ventura é muito grande, é um homem grande. E estava mais novo, estava mais possante. O Ventura andava descalço. O Ventura saía com a roupa com que estava, assim, umas coisas incríveis. E depois Ventura cantava, em vez de falar, falava muito pouco. E quando dizia qualquer coisa, eram assim, coisas ultra transcendentes. Género, bom dia. Bom, o que ele trará a dizer? Não, dizia assim coisas. Mas sobretudo cantava. E ficava muito a olhar para mim e para o que ele andava a fazer quando estava a filmar nas ruas ou assim, porque lá dentro. Ele passava bastante pela casa da Wanda porque lhe davam aguardente, grog, enfim. Dizer que o Ventura, ali não há pobres nem ricos, não é? É um bairro que não tem, como dizia o João Bernardi muito bem, é daqueles sítios, e isso é bom para o cinema, para outra vez, é aquela abolição dos extremos, não é? Nada artificial, é realmente concreto. O Ventura não era doido, mas era um caso de selvageria, de loucura absoluta. Não era pobre, porque era tão pobre como os outros. Eu digo sempre que ele foi o meu assistente no quarto, porque estava a assistir, estava sempre lá. Eu sempre que saía do quarto ele estava assim, ou ali sentado, ou ia a passar. E um dia lá me disse, foi ele, como é que estava a correr bem. E isso aí fez muita confusão. Perguntei como é que ele... Pronto, acho que é assim uma sabedoria imensa dizer se estava a correr bem. Eu disse não, nunca corre bem. E ele disse, pois é. E foi-se embora. Não, mas há assim uma espécie de... Para além da figura física, da tal presença, E ele transformou-se, houve alguma modificação pelo facto de ter participado dos teus filmes? Realmente o Ventura tem um problema de saúde mental. Pronto. O Ventura caiu, teve um desastre de cair de um andaime e que é o clássico, era no Casa de Lava, era isso, não se vê, mas era essa a história. Um operário que cai, fica em coma e vai morrer a Cabo Verde. Este Ventura é o caso real. Há muitos. No Ventura em Marcha fizemos uma pequenina história com um que sobe a um poste para ir buscar eletricidade. Isso é um clássico. Vai buscar, morre, ou fica sem braço, ou sem pé. Todos os bairros do Lata têm histórias dessas. O Ventura caiu e ficou mal. Tem problemas motores e tem problemas de esquizofrenia, digamos, que já tinha, que foram... eu não sei, que sei eu, não é? Como diz o outro, mas nem quero pensar nisso. E, no fundo, não estou... Quer dizer, se levasse alguma coisa dessas em conta, não ia fazer filmes com ele destes. Fazer assim os maluquinhos, ou não sei o quê. E foi isso, eu disse a uns tipos lá, amigos meus do bairro, disse, decidi fazer um filme com ele, antes de o convidar, o que é que tu achas? E falei a todos. Que era assim um comitê que eu tinha, que são os tais que faziam assim as críticas e autocríticas, que me diziam, estás muito mais no filme do que nós. Não mostras os nossos problemas. Era mau isto. Quer dizer, embora no quarto da Wanda, isso eu disse aí, isso é coisa... Mas são coisas que não têm mesmo preço. O mesmo gajo que disse isso disse assim, mas pronto, tens ali uma coisa que é muito importante, e é um plano que dura para aí 20 segundos, o quarto da Wanda tem 3 horas, que é uma miúda a ler.
Eu fiz aquilo, se queres que diga, porque adorava e adoro a miúda, que hoje em dia e acho lindíssimo e aquela coisa, e a mim tudo aquilo parecia perfeito. Pronto. E o gajo disse, mas isso é muito importante o que fizeste ali com eu não me lembro do nome dela, porque mostra muito bem a dificuldade que as crianças têm de aprender, de fazer os trabalhos de casa neste bairro quando vêm da escola, porque está tudo uma barulheira e nós somos infernais com isso, e as televisões, não sei o que, elas têm que se concentrar muito mais que as crianças lá de fora. Eu não tinha visto isso. Mas funciona assim. Mas o Ventura, para além de ser isso, é o segundo ou terceiro tipo de Cabo Verde que chegou àquele bairro. É a segunda ou terceira barraca construída. Digamos que é a primeira, pioneira, um dos pioneiros. O Ventura é mesmo um herói, é um dos heróis daquele bairro. É um homem, como se diz, é mesmo aqui, tall man, tall story, aquela coisa americana do pioneiro. Para um lado e para o outro era um marado, completamente doido. E eu perguntei-lhes, e todos eles, estes que me diziam isto da miúda, e os rappers, que eram os tipos, disseram, não hesites, faz. Ele vai perceber tudo. Eles não eram estas as palavras, mas eles estavam a dizer, o tipo é um gênio, não sei o quê. Um gênio por causa da loucura, não é sempre esta coisa associada, mas eles diziam, não tens problemas, se houver problemas a gente ajuda e tal. E eu fui-te perguntar ao Ventura e ele disse, era um filme, uma coisa assim mais ou menos, mas foi muito pouco, foi 12 palavras, e ele disse, pode ser. E pronto, foi assim. Aliás, ele está sempre a dizer, pode ser. Não a tudo, mas... pronto, aconteceu depois que o Ventura, isso tem a ver com o que tu estavas a perguntar, foi sempre a pessoa da equipa do Juventude em Marcha, que é o filme dele, que estava sempre lá antes da gente chegar. Estava sempre pronto, estava sempre lá, ou seja, o meu medo era que ele não aguentasse, ou que, pronto, as coisas de saúde, não era a loucura, eram as coisas de saúde, físicas mais, e depois de, sei lá, de preguiça, um tipo que tinha na altura 40 e tal, cansado, e dissesse, pá, não saber destes putos. Foi sempre o primeiro. Filmámos 1 ano e meio, era sempre o primeiro, estava lá, bolas, não. Pronto, o gajo tinha sido pedreiro, isso não se perde, não é? O gajo trabalhava mesmo, isso é uma diferença. E foi ele que puxou imenso, mas momentos assim de desânimo, e puxava de certas maneiras, inventou muita coisa no filme, muitas coisas muito boas. Há uma cena que que eu já te ouvi contar, que é muito curiosa, que é aquela cena do Juventude em Marcha, onde ele está, que tu levas ao Gulbenkian. Não, pois, isso não estava previsto no filme, porque o que estava previsto era exatamente, e a Gulbenkian é assim um corpo Cristo estranho, não é? O caso, é mesmo. Porque o filme era mesmo a barraca, assim, um transtorno na barraca, e o bairro hoje em dia, com os tipos de problemas dos jovens no bairro. Aquilo do museu aconteceu porque a gente uma vez, nós, a equipa éramos 4 ou 5, íamos num carro, nós fazíamos muitos passeios assim outra vez não filmávamos todos os dias, íamos assim ao Jardim Zoológico, íamos passear no Campo Grande, foi por aí para testar coisas, como é que eles estão, olha, outra vez no espaço, para mim, para ver assim no sítio, para eles também, ver como é que eles se gostam, se não gostam, como é que eles chegavam ao Campo Grande, por exemplo, que era um sítio onde eles já tinham estado e que eu não sabia se ia ser traumático, e eu não queria essas coisas, queria uma coisa mitológica mesmo, sabes? O mito não tem trauma, acho eu, não sei, tem que se perguntar Quando é assim coisa profunda, temos que apelar. E fazíamos viagem. E íamos a passar na Avenida de Bernas,
e ele disse, eu fiz isto. E era a Gulbenkian, o carro, mesma cena, não é? Texas. E eu ao Olivier Aguiar, que é o do som, e ficámos todos assim. Fez isto o quê, Ventura? E o que ele disse foi, fui eu que fui buscar o pinguim lá abaixo. É exatamente isto, não sei se lembra. O pinguim, nem era o pinguim, era o senhor pinguim. Acho que vocês já passaram na Gulbenkian, tem o jardim, tem lá um falcão egípcio sentado atrás do Gulbenkian. É o senhor pinguim que sempre foi para nós. O senhor pinguim porque é grande, e então isto é verdadeiro, depois confirmou-se com pessoas lá, aliás o mestre da obra, não sei se ele fala, ele Este é neste. não, é outro, esse é o da fábrica. Ele diz o nome dele numa cena no anfiteatro do Gulbenkian, ele diz o nome dele, não sei se é Almeida Henriques, bom, ainda o conhecemos antes de morrer, o tipo estava vivo. Resumindo, Ventura fez o Centro de Arte Moderna, foi um dos operários do Centro de Arte Moderna, não da Gulbenkian, porque era de 70. Mas quando ele disse fiz isto, é Gulbenkian, estava por trás. Mas quando ele disse coisa, ele começou por dizer que foi buscar o senhor pinguim que estava envolto em palhas, a descrição era para o não é calcetar, ele diz isso, para o assentar, não, a linguagem é muito vossa, assentar na não sei quê, lajes, pronto, a estátua, ergueu ali a estátua com o senhor Gulbenkian. Portanto, isso tudo, presumo, estava lá embaixo, nas caves, e essa estátua foi posta na altura, não estava antes, foi posta nessa altura. Depois, quanto àquelas histórias todas, ele foi um dos operários, portanto, foi o grande trabalho que ele teve, foi o maior, o mais longo, foi a Gulbenkian. Aconteceu que ele fez aquilo e acabou e foi-se embora, nunca lá tinha estado. E nós dissemos, então mas já lá foi dentro, até lá ir, está bem, pode ser. Lá fomos. E não sei como, lá o Olivier, o meu colega do som, foi arrumar o carro, eu saí, acho que queria levar a câmara, sei lá porquê, fui buscar, estava assim, e o Ventura foi andando, sozinho, a subir ali a rampa. E aconteceu exatamente, por isso é que está no filme, porque eu não inventava. Ele ia a subir, e o tipo que estava lá, os securitas, começou a correr direito a ele. Ele não ia mal vestido, só que vocês já viram o Ventura se entrasse agora aqui, vocês acalmavam-se. O gajo começou a correr, só o gajo era preto também. E parou assim e conversaram ao longe. E eu vi, e fui andando, o Olivia também, quando chegámos, percebemos que o gajo estava a dizer, vai andando, não era das Fontainhas, os securitas, era de outro bairro, nunca se tinham visto. Mas estava a tentar explicar, mas o que é que vens aqui fazer? Nunca nenhum gajo como nós entrou aqui. Só lá para ver a pintura ou não sei o quê, não há mais nada que fazer aqui. Estavam para ali a falar, mas já tinham passado isso, já estavam a falar de bairro és e tal. Mas a ideia é essa, pronto, ok, já está falado, porreiro, ficamos aqui a fumar um cigarro, mas não é para ti nem é para mim, eu sou securitas, mas não vou lá dentro. E começámos a falar, o tipo era porreiro, disse isso mesmo, não é? Mas está bem, ok, então, mas se calhar é melhor chamar uma pessoa, eu mandei chamar uma pessoa que já conhecia lá, e lá fomos, mas pagámos bilhete e fomos ao museu. E fizemos uma grande, longa visita a tudo, a todo o museu, com ele. Passámos lá uma tarde inteira. E, então, no filme o que está feito é uma pequena parte do que eu consegui pôr, não é? Não, o que foi bonito, assim, a sensação foi que é o que está no filme, a grande coisa foi que eu estava a olhar para ele estava encostado a uma parede, ou mais ou menos. Ele encostava-se às paredes da Gulbenkian, a Olivia estava sempre assim. E ele estava a olhar assim, não é? Exatamente com ele, tem rapé, está sempre. E fui ter com ele e disse, então, uma coisa. E ele disse assim, isto tem que fazer alguma coisa àquele teto.
E estava uma racha por cima de um Rembrandt, ou um Van Dyck, já não sei qual é. E este cabrão nem reparou no Van Dyck. É uma coisa que a pessoas como nós não ocorreria, não é? O gajo estava, pronto, arquiteto está bem, tal, isso aqui. Ou seja, grande importância desta coisa para o filme, de facto, porque... Mas isso é uma coisa que eu estou sempre a dizer, que me dá jeito, porque quando acontece, ou quando pode acontecer, não é aquela coisa de pôr o barro no oceano, é esta, não é? É o contrário. Não é fazer um plano da natureza, espetar-lhe com cultura em cima, é, de certa maneira, dizer que não, é o objeto cultura, o objeto cultural que é mau, não é? Quando aquilo se torna, é esse que cega. Ou seja, a parede do Ventura é tão importante aqui como o Van Dyck, não é? Mas o Van Dyck devia pensar a mesma coisa, ou seja, de outros e dele próprio, como eu penso também. Ou seja, é pôr isto em relação e em equilíbrio e dizer que também os operários são qualquer coisa e que há ou havia um orgulho, um saber fazer, porque há mesmo, fala-se com o Ventura ou qualquer outro. Vocês, arquitetos, ainda se devem lembrar de pessoas assim, que gostavam de fazer aquilo que faziam, não é? Construir, fazer não sei o quê, uns sapatos, uma cadeira. E o Ventura é desse caso, não é? Ele fez aquilo, estava a ver que estava, e a parede dele estava, não digo em risco, mas estava maltratada. E mais que isso, ele estava a ter uma emoção estética com as paredes dele e o chão dele. Estava mesmo, ele passou uma tarde de contemplação do museu todo. Enfim, ele gostou, é o que eu digo sempre. Eu não sei se é sorte o Rubens estar em cima da parede do Ventura ou ao contrário. Eu gosto de começar assim. É uma sorte o Rubens ter a parede do Ventura atrás. Mas eu acho que isto é que dá jeito. Eu acho que isto dá jeito, não pôr o barro no plano do oceano, estás a ver? É complicado. Este aqui consubstanciou-se nesta coisa e eu aproveitei. Mas o cinema é assim, não é? Esta era a realidade e era torná-la um bocadinho... Neste caso era um bocadinho manifesto. Para mim era. E acho que se percebe mais ou menos que o museu é feito, não é para toda a gente, é para aquelas pessoas, para os construtores, para aqueles que constroem, para aqueles que imaginam. E o Ventura é imaginativo, é um construtor, é um operário, tão grande como o Van Dyck para mim, pronto. Mas eu sou deste tempo e penso assim. Houve outros que pensaram como eu já, antes, foi os que eu tenho estado a falar. Eu acho que os clássicos também pensavam assim. Daí aquela coisa dos figurantes atrás do Gary Cooper, estão sempre a equilibrá-lo. O gajo nunca está assim, a gente já está a olhar para os outros atrás. No João de Forte, vocês veem, isso é assim. Está sempre um terceiro ali, assim, a fazer qualquer coisa. Porquê? Para ficar mais... Não, era um equilíbrio, era uma coisa... Porque senão eles também não filmavam os objetos como filmavam e as... Mas o Ventura chegou a reparar no Rubens ou não? Não, sim. Depois houve uma altura em que eu disse, pá, Ventura, vamos fazer... Apetece-me imenso filmar aqui. Eu nem sabia se podia, porque pronto, é difícil filmar na Rubens. É difícil de autorizações. Outra história engraçada. E disse, apetecia muito, não sei o quê. Eu disse, vamos, pode ser. E pronto, tive só pensar o que se tinha passado e concentrar aquilo numa cena, que é basicamente isto. Enfim, a cena, se vocês virem. E ele, para essa cena, eu disse, bom, então vamos escolher um quadro, porque também não podemos, um que se veja melhor, uma pintura. E ele escolheu a Fuga para o Egito.